Eu vou me apresentar, eu sou a Manu. Prazer, Prazer. Eu sou o João. prazer, Eu sou a Cecília. prazer, Bom dia, meu nome é Leonardo. prazer, Oi, eu sou a Duda. prazer, Duda. A gente está no primeiro ano da Escola Arco e o nosso projeto esse ano é sobre migrações. Para a gente entender um pouco mais sobre, e a gente também conversando com vários migrantes e imigrantes, fazendo essas entrevistas. Ótimo. Tá, então eu vou começar e vou me apresentar primeiro, depois eu quero que compartilhar a tela aqui. É muito importante de vocês entender o que são os países árabes, de onde eu sou, como está dividida, tal, porque tem poucas informações, na verdade, tem pouquinho de ignorância entre os países árabes. O que são os países árabes? Normalmente falam, das Arábias, e não tem nada que chama das Arábias, porque são 22 países árabes. Meu nome é Raué, quer dizer tranquilidade, ou tranquilo. Eu sou da Palestina, nascida na Síria, vou explicar essa parte daqui a pouco, bem melhor, como é da Palestina, nascida na Síria. Venho para o Brasil em 2015, maio de 2015, venho e encontrei a minha família aqui. Como eu sou refugiada na Síria, nasci como refugiada na Síria, então, quando começou a Guerra Civil, em 2011, na Síria, foi que a guerra não é nossa, né? Então a gente não consegue entrar em nenhuma parte porque nós somos refugiados naquela região. E é claro que a gente está com o povo, né? Só que no mesmo tempo é o governo que controla a nossa situação. Então ficou uma situação bem difícil para os refugiados palestinos, por isso nós começamos a sair e pedir o refúgio em outros lugares. Em 2014, eu saí ilegalmente para a Turquia, tinha 17 anos, saí para lá sozinha. Os meus irmãos, eu tenho 3 irmãs, e nós somos 3 irmãs e um irmão. Então, tenho tinha uma irmã na Egito, uma irmã na Jordânia, que é casada lá faz tempo, e meu irmão foi para Malásia. E meu pai faleceu na Síria, então nós ficamos eu na Turquia, uma irmã no Egito, irmão na Malásia, outra na Jordânia, minha mãe na Síria. E vamos falar que todas as portas estão fechadas na nossa frente, que todas essas portas são fechadas porque a gente não tem naturalização. Nós não somos nem sírios nem palestinos, somos refugiados nascidos na Síria. Então ficou a situação bem difícil, bem complicado para a gente entrar em qualquer país. Com a pesquisa, assim, dos países e tal, e nós achamos que o Brasil aceita e dá vistos para os refugiados palestinos que são nascidos na Síria. Então, cada um no seu lugar foi ao consulado brasileiro, pediu o visto, e nós encontramos aqui em 2015. A minha irmã veio primeiro com seu marido e seu filho, ela estava grávida, veio depois meu irmão, depois 15 dias eu cheguei aqui. E depois de 7 meses, nós conseguimos mandar convite para minha mãe, que ficou na Síria sozinha, e a gente trouxe ela para cá. Então, nós se reunimos, vamos falar, em 2016. No início de 2016 era toda a família aqui, só que falta uma irmã na Jordânia que é casada lá, estabilizada lá, até hoje. Meu irmão e minha mãe abriram um barzinho aqui em Balneário Camboriú. Eu moro em São Paulo, só que estou visitando aqui a minha mãe. Eu moro em São Paulo, trabalho, eu já estudei cinema e estou estudando ciências políticas e dou aulas de língua árabe. E eu trabalho mais como ativista social, de falar mais sobre a luta palestina, sobre a questão palestina. Agora, o que eu falei, tem muitas perguntas, tem muita confusão, porque vocês não estão entendendo o que é a situação de refugiado sírio da Palestina, tal, essas coisas. Então, eu vou começar aqui a apresentar. Então, aqui, vamos falar que a gente tem 22 países árabes, que são nessas regiões aqui que estão marcados. Tem uma parte que fica na Ásia, que é o Oriente Médio, e tem uma parte que fica no norte de África, e aqui tem Djibouti, Somália, e tem aqui Ilhas das Luas. Então, eu sou da Palestina. A Palestina fica aqui, tá?
A Palestina, em 1947, foi ocupada pelo movimento sionista, que é o Israel, e deslocaram 2/3 dos palestinos e ficaram refugiados em outros lugares que são pertinhos da Palestina. Então, 2/3 dos habitantes palestinos saíram da Palestina como refugiados. O movimento sionista deslocaram eles e foram refugiados para outros lugares. Meu pai e a sua família foram para a Síria como refugiados, tá? Então, meu pai atravessou da Palestina, foi para o Líbano, depois para a Síria e ficaram na Síria como refugiados. Então, aqui, a lei da Síria fala quem nasce refugiado, quem nasce filho, neto, bisneto de refugiado palestino, fica refugiado palestino, porque a gente tem um direito a retornar para a Palestina. Agora, vamos ver como está a Palestina. Esse aqui é a Palestina 1946, que está marcado em branco, são os refugiados, os imigrantes europeus que foram para a Palestina depois da Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui são vamos falar que são assentamentos. Quando você fala que colonialismo, né? O colonialismo vem e começa a construir como regiões para para as pessoas que eles trouxeram de fora. Só que a diferença aqui é que eles vieram como imigrantes e depois começaram a criar suas colonializações entre o território palestino. Então, aqui, assentamento quer dizer que são colonos que estão morando entre essa região. Então, eles deslocaram as pessoas que moram lá e roubaram as suas casas, criaram seus assentamentos em cima de outras pessoas, entendeu? Então, aqui, quem mora aqui são colonos que são pessoas ocupantes, que vieram, ocuparam e criaram suas regiões como assentamento. Aqui a Palestina em 1947, que começou a invasão, que ocuparam 54% do território palestino. Então, aqui, nesse caso, eles deslocaram 2/3 dos refugiados palestinos. E ficaram refugiados. E essa região aqui e esse aqui ficaram pelo controle da Jordânia. Jordânia é o país que é ao lado. E também pelo controle do ONU. E começou a coisa que é nossa terra, né? Nosso direito de viver no nosso território. Então, tem aqui ocupação e começou a luta. Em 1967, eles ocuparam 78% do território palestino. Até hoje, esse território todo é ocupado e criaram o Estado de Israel em cima do nosso território. Aqui chama-se Jordânia e essa aqui faixa de Gaza. A faixa de Gaza está circulada há 15 anos atrás. Cisjordânia está controlada pela autoridade palestina. A autoridade palestina que foi colocada pelo Israel mesmo. Então, aqui os palestinos estão morando entre duas ocupações, a autoridade palestina e a ocupação israelense. Em 2020, eles começaram a criar mais assentamentos entre a Cisjordânia. Então, aqui, a gente tem muita gente que estão morando com colonos na mesma casa. Então, o que aconteceu? Agora, esses assentamentos que estão vendo os colonos, estão dividindo as casas dos palestinos, como é o direito deles de morar aqui. E a gente não tem esse poder de fazer essa resistência muito forte, porque realmente todo mundo vendeu a luta palestina, vendeu a causa palestina. Então, eu sou uma pessoa que meu pai saiu da Palestina, refugiado, para a Síria. Eu nasci como filha de um refugiado. Eu fiquei refugiada para não perder meu direito a retornar para minha terra. Então, meu sangue, meu coração, meu corpo, todo palestino. Só que eu nunca fui para a Palestina, nunca conheci a Palestina, conheço só pelo coração e ainda estou proibida a entrar. Quem é refugiado de 1948 é proibido a entrar à Palestina, até com outra naturalização. Por exemplo, se eu vou pegar a naturalização brasileira, ainda eu estou proibida de entrar à Palestina
pela autoridade israelense, pela ocupação israelense. Hoje, essa é uma coisa muito importante de a gente falar, que hoje começou 5 dias atrás uma revolução muito forte entre a Palestina e estamos ganhando mesmo. Essa revolução está muito forte mesmo. Toda a Palestina, do rio ao mar, quando a gente fala do rio ao mar, então a mapa inteira da Palestina está em revolução muito forte, muito grande. E os israelenses estão ficando mais agressivos, estão jogando bombardeiros em cima de Gaza, em cima das casas que têm crianças, que têm mulheres. Então, a maioria que estão morrendo são crianças, são mulheres. Então, eles estão ficando mais agressivos. E quando eles ficam mais agressivos, o povo palestino fica com mais força, fica mais forte, né? Eles acham que quando eles ficam mais agressivos, então o povo palestino vai ficar com medo, vai sentir culpa que tem crianças que estão morrendo por causa da revolução deles. Só que não tem revolução sem perda, né? É o mais importante de a gente liberar a nossa terra, né? Então, as nossas vidas, nossas almas, nossos corpos é para nossa terra. Não é terra para nós estamos para a terra. Normalmente a mídia não fala sobre a causa palestina e ainda faz propagandas para Israel, né? Que é o Israel que está entre ataque, não sei o quê. Então, infelizmente que não tem. Porque é tudo controlado, né? Tudo controlado aqui. Então, eu entendo essa ignorância entre a luta palestina, por isso sempre eu falo sobre a questão palestina, por causa disso, porque eu sei que não é culpa das pessoas, culpa que a mídia está controlada. Aí eu queria saber se existe algum meio de comunicação, um jornal, um podcast, que... Você vai ver no Instagram, né? No Instagram tem várias páginas que falam sobre a questão palestina, que eu tenho o Ajani, tem Desoriente, sei, tem a minha página também, tem várias coisas que, mas é nas redes sociais. Mídia de falar sobre TV e tal, não tem. O Al Jazeera, uma das redes muito grande entre os países árabes. Ela é um canal só para mostrar jornal, só para mostrar notícias. Só que o problema é que também essa mídia é controlada pelos Estados Unidos. Então, quando um palestino morre, eles não escrevem que é mortir, eles escrevem que morreu, faleceu um palestino. E isso não existe, isso não é uma forma que eles apoiam os palestinos, eles mais do lado israelense, só que a imagem que eles estão com a Palestina. Muita coisa que eles mostram embaixo de mesa, sabe? Que passam para mente para a pessoa que está assistindo, só que sem perceber que tem uma coisa errada, entendeu? Eles são muito profissionais, muito grande a rede, eles têm mais de 14 canais, toda Al Jazeera, toda uma delas é específica em uma coisa, por exemplo, documentário, esporte, jornal, Egito, sabe, que é um canal só para as notícias do Egito, ou ficar ao vivo no Egito, outra no Iraque e tal. Eles são uma rede muito grande, só que infelizmente que também é controlada, que colocam notícias que a gente não escreve dessa forma. E não pode escrever dessa forma. Eu achei super importante a sua fala, porque eu só fui saber um pouco mais sobre a história da Palestina quando eu fui atrás pesquisar, e não porque a mídia nos mostra essas coisas, porque realmente eles ocultam, né? Eles escolhem aquilo que eles querem passar. Certo. Nisso que você falou sobre a mídia ocidental, né? Eu fiquei em dúvida, será que não existe uma exceção sobre as mídias daqui, que, por exemplo, não busquem pelo menos um lado, mas só contar mesmo o que aconteceu? Não sei se o João, por exemplo, seria um desses. Olha, o Globo mostrou 30 segundos antes de ontem sobre isso. Só que, infelizmente, a gente está vivendo em uma época de Bolsonaro.
Então, é muito difícil, entendeu? Até que eu tô tentando falar com algumas redes. Por exemplo, a Mídia Ninja é uma rede de redes sociais muito grande, né? Então, eu tentei falar com eles várias vezes, mandei mensagens, eles visualizam, só que não responde. Eu fiquei com muita raiva, porque na hora que aconteceu a coisa de George Floyd, por exemplo, a Mídia Ninja era a primeira mídia que posta minuto a minuto o que está acontecendo entre Estados Unidos. E então foi uma coisa assim, que é uma raiva mesmo, que é uma rede igual a Mídia Ninja, que não está postando nada sobre a Palestina, não falou nada sobre essa questão, sobre o que está acontecendo agora. Então, infelizmente, até as mídias que são contra o Bolsonaro, que são de esquerda, que trabalham mais para direitos humanos, tal, não está falando nada. Sobre o seu trabalho, eu queria saber, tipo, você falou várias coisas que você faz, eu queria saber, tipo, mais ou menos sobre o que você trabalha hoje, assim. Tá, hoje em dia eu dou aulas de árabe, eu tenho 38 alunos e alunas, são brasileiras, para aprender a língua árabe. Então, as aulas não são focadas entre a língua, também entre a cultura, política, tradições. Então, sempre tem a conversa de cultura, né? Porque você não consegue entender uma língua sem entender a civilização dela, o histórico dela. Então, muito importante de acompanhar a aula com a história, com a cultura. Então, as minhas aulas são dessa forma. Também eu trabalho com uma organização de defesa dos presos e presas palestinos entre os prisões israelenses. Eu represento eles na América Latina, então eu trabalho para falar também e fazer campanhas para os presos e presas palestinos. Trabalho entre uma organização das mulheres palestinas na Espanha, que agora também estou representando elas aqui no Brasil. Tem também uma organização nova que chama Caminho Palestino Alternativo, que é só no comitê preparatório, para a gente conseguir reunir os palestinos na diáspora. Os palestinos na diáspora, então, os 7 milhões de refugiados que são no mundo, que são palestinos, né, no mundo, que têm direito a retornar para a sua terra. Então, a gente está trabalhando mais pelo direito a retornar. Muitas crianças que foram presos, eu esqueci agora o número, só que entre 200, mais ou menos, de crianças são presos entre os prisões israelenses. Muito importante de a gente falar que pelo 67 até hoje, tinha mais de 5.000 crianças que foram presos. Mas a prisão não é sempre entre prisão mesmo. Eles presam até entre a sua casa, que você pega, por exemplo, uma condição que a criança não pode sair da sua casa entre 1 ano e meio. E a criança fica presa na sua casa mesmo. Então, tem essas duas formas de pegar a criança, colocar no prisão israelense, ou presar ela entre a sua casa por 1 ano, 2 anos, tal. E depois completa o tempo no prisão. Então, por exemplo, essa criança tem 5 anos de prisão, então fica 3 anos presa na sua casa e 2 anos no prisão israelense. Divide assim, tá? E tem outras que não, ficam no prisão mesmo. Tem muitas mulheres, hoje em dia a gente tem 41 mulheres que são presas. Tem uma coisa pelo lei do prisão israelense, que tem uma coisa que chama prisão administrativa. Que é essa prisão? Que eles prendem a pessoa sem julgamento, sem crime, sem nada, não entra o juiz e renova cada 4 meses. Então, não tem julgamento. E essa pessoa não tem direito a colocar advogado. E fica renovando. Hoje em dia, a gente tem 3 mulheres que são entre o prisão administrativo. Uma dessas mulheres, eles queimaram ela entre seu carro. Então, ela não tem acesso de saúde, ela está com saúde muito ruim. Todos os presos não têm acesso de saúde,
não tem direito de colocar advogado, não tem direito de visita, e tem muitas condições também entre a prisão que é muito difícil, até que eles colocam câmeras para as mulheres entre os banheiros. Então a mulher ela não consegue nem entrar ao banheiro, nem tomar banho, porque tem câmeras em todos os lugares. E também tem a coisa de fora, que tem um praça para eles sair, pegar sol. Tem muitas mulheres que ficam proibidas de sair, então ficam presas dentro de um quarto, que elas passam meses sem ver o sol. E isso faz muitas doenças, né, no corpo, porque a falta de sol deixa o corpo bem fraco, você perde muitas vitaminas, sabe? Então, nesse caso, até tem crianças que são tratam da mesma forma, entendeu? Tratam da mesma forma que tratam as mulheres. A prisão dos homens é ainda mais difícil do que das mulheres e das crianças. Tem muitas situações que são muito difíceis entre os presos israelenses. Hoje em dia a gente tem mais de 5.000 presos e presas, e nessa revolução, nesses 4 ou 5 dias, eles prenderam mais de 300 pessoas. Então, a situação tá pegando um caminho muito feio, só que, como eu falei do início, não tem uma revolução sem perda. É triste saber disso mesmo, a gente acabei pesquisando aqui, né, é um número bem alto de pessoas, né, e eu queria saber, que eu fiquei até curioso sobre essas informações, dela ser tão absurda, e se isso tem algo a ver com a Constituição de lá, daquela região. Se houveram manipulações nas leis. Sim, claro, porque eles que controlam tudo, controlam a autoridade palestina, eles que colocam as leis. ONU foi criada, é o ONU que criou o problema, veio para curar. Então, até em 1947, é o ONU que colocou que os israelenses têm 50% do território palestino, então eles manipulam tudo, entendeu? Eles que colocam as leis, como é o mais certo para eles, como fica bom para eles, eles colocam as leis. Qualquer forma de cultura, de arte, é resistência. A gente, como é no diáspora, a gente não consegue lutar em outra forma do que é a arte e a cultura, de a gente espalhar que nós somos palestinos, nós somos vivos, nós somos aqui. Eles não vão conseguir apagar a cultura palestina. Então, descrever qualquer palavra, até essa coisa agora que eu estou falando para vocês, estou com vocês, essa aqui é uma forma de resistência, porque eu estou mostrando para vocês o que é o meu lado, né? O que é o lado certinho para mim, né? Então, essa também é uma forma de resistência, de mostrar, por exemplo, de ensinar a dança tradicional, ou de fazer uma apresentação sobre a música palestina, sobre a arte palestina, também é uma forma de resistência. A gente não deixa nenhuma forma de resistir. Sim, eu achei muito interessante. Mas sobre essa parte da cultura da Palestina, você tem algum estilo musical, alguma canção, algum artista em específico da região? Sim, claro. Tem uma banda muito importante que chama a Banda dos Artes Populares Palestinas. Eles fazem a dança tradicional da Palestina com músicas tradicionais da Palestina, e faz como uma peça de teatro, que eles falam uma história pela dança, entendeu? Então, essa aqui é uma coisa muito importante de resistir. Eles rodam o mundo também fazer as apresentações deles. Quais as principais diferenças que você percebe sobre a juventude palestina e a juventude brasileira? Mas você tinha dito que você nunca de fato esteve na Palestina, né? Mas pelo que você conhece. De viver em país árabe, qualquer país árabe, a gente tem as mesmas tradições, mais ou menos, a mesma forma, mesmos hábitos. Então, não é muito diferente de viver entre a Síria ou a Palestina. Só que aqui no Brasil, a mais coisa importante no Brasil é que é muito misturada, tem várias culturas entre elas, então você consegue aqui mostrar a sua cultura.
Vamos falar sobre a dança. A dança é diferente, a roupa é diferente, a forma de arte também é diferente, a forma de resistência é diferente. Vamos falar também, por exemplo, sobre o feminismo. O feminismo brasileiro é muito diferente do que o feminismo palestino. O feminismo palestino, a gente resiste, e a luta da mulher palestina é contra a comunidade, a autoridade palestina, ocupação israelense. Então, ela tem muita coisa para resistir contra. É diferente do que é a luta do feminismo brasileira. Então, várias coisas que são diferentes pelo pensamento, pelo também os básicos da vida, né? Por exemplo, a mulher palestina até hoje em dia tem uma lei que permite para o homem matar qualquer mulher da sua família, pelo a honra, pelo a raiva que ela tem. Então, todas as mulheres são contra essa lei. De onde vem essa lei? Do colonialismo britânico que colocou essa lei, entendeu? Então, foi colocado pelo colonialismo britânico, só que a autoridade palestina é a mão direita dos israelenses. Claro que não vai tirar, porque nesse caso vai ficar mais problemas entre a comunidade. Então, a mulher está resistindo contra a comunidade, as leis da autoridade, a autoridade palestina mesma e a ocupação israelense. Então, tem várias lutas para ela, ainda não tem o mínimo de mínimo de mínimo dela, entendeu? Então, esse aqui é muito importante também. Eu não sei, nessa pergunta tem várias coisas para a gente falar, né? Porque tem vários lados, mas acho que a ideia já chegou, né? E também mais sobre exatamente o que os jovens palestinos eles costumam fazer, tipo, para se divertir mesmo. Tá, tem uma vez, não sei se a Karina lembra, que nós fizemos um evento sobre as brincadeiras palestinas, e são crianças brasileiras que estão brincando nesses brinquedos, entendeu? Então era muito muito importante esse evento. Só que também a gente tem muita coisa em comum, por exemplo, esconde-esconde, eu acho o mundo inteiro que faz essa brincadeira. Mas hoje em dia, vamos falar depois da tecnologia, depois dos celulares e tal, todas as crianças jovens estão passando só no celular assistindo vídeos, ou no TikTok, ou fazendo vídeos, ou nas redes sociais. Então, agora está diferente, né, nesse momento, porque tem essa tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho meu sobrinho que brinca Minecraft. Então, tem muitas coisas em comum, só que hoje em dia, como eu estou falando, que ficou a tecnologia que mudou tudo. E só a última pergunta, se você puder indicar alguns artistas palestinos que você conhece que tratam, tipo, sobre o tema da resistência à cultura palestina, assim. Sim, claro, tem livros, filmes palestinos traduzidos para o português. Esse drive da página Desoriente-se, de uma amiga minha, que ela de origem libanês, ela sempre coloca legendas dos filmes e livros, ela sempre pesquisa sobre livros e tal. Tem também várias línguas, quem fala inglês, por exemplo, vai achar coisas em inglês, espanhol, francês. Ela tem uma drive bem grande, bem organizado, que vocês conseguem ver muitas artistas e muitas coisas para ajudar vocês a entender mais a cultura árabe em geral, não só da luta palestina. Eu queria saber a sua visão sobre o movimento sionista. A sua concepção, o que você acha? A sua opinião mesmo sobre eles? Tá, o movimento sionista Cara, de falar a verdade, eles são muito inteligentes. São muito inteligentes, muito fortes pelo apoio mundial que eles têm, né? Porque eles estão trabalhando de fazer isso já há muitos anos atrás, mais de 150 anos atrás, que eles estão fazendo esse trabalho, planejando para fazer isso. Claro, para mim, eles são o primeiro inimigo para o mundo inteiro, não só para os palestinos, porque eles são fascistas, racistas,
que querem tomar a economia do mundo inteiro, querem controlar o mundo inteiro. Então, para mim, hoje em dia, nesse movimento, eles estão perdendo muito. E para a primeira vez que isso acontece na luta palestina, que no histórico palestino, isso é para a primeira vez que acontece. Então, eles estão perdendo, sim. Só que, hoje em dia, essa batalha vai ficar nós ou nós. Porque se os palestinos vão perder agora, não vai ter mais palestinos. Vão fazer um massacre entre os palestinos, não vai ter mais palestinos. Então, hoje em dia, não tem como voltar um pé para trás. Tem que ficar sempre um pé para frente. Eu estou falando do lado palestino. Porque quando eles respondem de uma forma muito agressiva, então eles estão com medo. E isso é muito importante, de deixar eles com medo. Eles não têm coragem. Sem a arma, eles não valem nada. E os palestinos ficam com pedra na mão, na frente de um soldado que é armado da cabeça a pé, e ele fica com medo dessa pedra. Então, sem a arma, eles não valem nada. E como eles estão agressivos dessa forma, então eles estão com muita medo. Hoje, né, a gente viu que essa semana mesmo teve um episódio muito triste, acho que foi dia 11 mesmo, uns 3 dias atrás, no conflito entre o Hamas e Israel, se eu não me engano. Sim. Né, que acabou deixando 30 pessoas mortas, um míssil que atingiu um prédio e na faixa de Gaza, e a gente queria saber a sua visão assim, sobre o acontecido e nesse momento assim, de dor, o que o Hamas representa. Muito importante essa pergunta, muito obrigada. Eu sou contra Hamas pela visão religiosa que eles fazem. Só, nesse momento, eu vou ficar com a resistência palestina. Se eles são religiosos, se eles são o que é resistência palestina. Eles são primeira linha de resistência. São o único poder que a gente tem. Hamas e os grupos que ao lado, não só Hamas. Tem Jihad Islami, tem Azadin al-Qassam, tem vários grupos, partidos com Hamas. Então, nesse momento, eu vou ficar com eles, vou ficar no lado deles, porque são a primeira linha de resistência. Só que quando a gente libera a terra, a gente se briga. Se a gente quer uma coisa religiosa, não sei, sabe, quando libera a terra, esse aqui fica o problema dos palestinos, de colocar o governo certo, o regime certo deles. Mas, hoje em dia, claro, eu tô com o Hamas, porque é a primeira linha de resistência. Teve um evento no Al-Aqsa, acho que na Cidade Velha, um ataque àquela mesquita. E depois daquilo eu queria saber sobre alguma história que você sabe sobre, que você ficou sabendo, e as consequências que o povo palestino teve que encarar e como ele segue depois disso. Tá. Eu não sabia, eu vi, porque era tudo ao vivo na TV. Era 1h de manhã aqui, no horário do Brasil, 7h de manhã lá na Palestina. Tudo estava ao vivo na TV, até que o jornalista que estava filmando, atacaram ele e mataram ele, tá? Então, essa é uma coisa muito importante, que estava com a câmera, caiu e começou a gritar, e as pessoas vieram, tiraram ele, e veio outra pessoa no lugar dele filmando, tá? Então, o que aconteceu? Tinha 3 a 4 mil pessoas entre a mesquita, porque tinha uma manifestação sionista dos colonos sionistas que querem entrar ao Al-Aqsa. Al-Aqsa é muito importante para a religião muçulmana, muito importante para nós, porque é nós, né? É palestino, Al-Aqsa é palestino. Então, tira a religião ao lado, nós estamos defendendo uma região, um lugar que é dos palestinos, que 30 mil colonos vão entrar e vão dançar em cima dos nossos feridos. Então, o que aconteceu? Os palestinos entraram, ficaram lá a noite inteira, ficaram lá 3 noites, na verdade, que eles estão preparando, organizando que os colonos não conseguem entrar. Os soldados israelenses começaram a jogar bombas em cima dos palestinos, bombas de gás, em cima do Al-Aqsa, pularam as paredes, entraram, começaram a atirar as pessoas. Então, um ataque que aconteceu para 4 mil pessoas que estão 100% desarmados, e vieram soldados armados 100% para deixar os colonos que estão dançando ao lado entrar. E
com tudo isso, com toda a arma deles, eles não conseguiram entrar. E isso uma vitória muito grande para nós. Que a gente está só com pedra. Os palestinos seriam só com pedra. Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer muito a você, foi muito importante, foi uma aula mesmo. Foi muito bom saber bem mais sobre o que está acontecendo lá e sobre você também, sua história. Eu estou muito feliz que vocês estão perguntando, que vocês estão nessa consciência, né, de saber essas informações, de perguntar essas perguntas. Vocês são maravilhosos. Realmente, suas perguntas eram maravilhosas. Eu gostei muito da consciência de vocês, de escolha das perguntas, né? Porque normalmente escolhe, você gosta do Brasil? Não sei o quê, coisas são bem básicas. Só que eu fiquei muito impressionada com as suas perguntas, adorei mesmo. E também quero ver com a Karina, se vocês quiserem também, a gente faz mais uma vez, não tem problema, podemos fazer. Mais 45 minutos na próxima semana ou depois, eu não tenho problema para a gente tirar mais dúvidas, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas para a gente falar. Então, eu estou pronta de fazer outra vez. Vou fazer uma salva de palmas, todo mundo liga aí o microfone. Aê! Super te agradecer, foi emocionante. E eu acho que a gente aceita a sua volta para a gente poder aprofundar. Obrigada. A gente se fala em breve. Sim, claro, muito obrigada, fiquei muito feliz. E também, Karina, se quiser passar meu Instagram, meu número, para eles falar comigo, quem tem perguntas, tal, não tem problema também, pode passar, pode ficar à vontade. Muito obrigada, gente, um beijo grande e até na próxima. Palestina Livre! Palestina Livre! Tchau, tchau.